Programa Casa, Estilo e Design. Oferecimento. Eurocutina. Transforme sua cozinha numa obra de arte. Viamar. Móveis para a casa toda. Planejados e decoração. Porque você merece mais. Tideli Santos. A experiência de viver outdoor. Marel Santos. Qualidade é fundamental. Clube Design e lojas associadas. O melhor do design no Litoral Paulista. Olá, Casa Estilo Design está no ar, trazendo para você o melhor do universo Art Décor do Litoral Paulista. Segundas, quartas, quintas e sextas-feiras, sempre às 19 horas, com reprises às 7 horas da manhã, aqui pela Santa Cecília TV. Fique conosco, que o programa de hoje está imperdível. Quem nunca viveu certa tensão quando decidiu construir ou reformar? A Mais Bonito Construções foi criada para atender os clientes e profissionais mais exigentes. Porque mão de obra não pode ser um problema. Mais Bonito Construções. Arte em transformar. Futura Ar-Condicionado, sua climatização em alto padrão. A Futura Ar-Condicionado é uma empresa com atuação em todo o território nacional, nas áreas de engenharia térmica, projetos de climatização, ar-condicionado residencial, comercial e corporativo. A Futura Ar-Condicionado trabalha com projetos desde os sistemas individuais aos sistemas centrais, desde a infraestrutura, venda de equipamentos e instalação. A marca conta com um showroom funcional e completo na cidade de Praia Grande, tendo também à disposição o showroom dos principais fabricantes do mercado para eventos e reuniões com clientes. Na Futura, você conta com profissionais capacitados e treinados para realizar serviços do mais alto padrão e complexidade, com completa assessoria desde o projeto até a finalização e manutenção. Futura Ar-Condicionado, sua climatização em alto padrão. A Futura Ar-Condicionado é uma loja associada ao Clube Design Litoral Paulista. Let's Talk, Clube Design Litoral Paulista, no cenário Futura Ar-Condicionado, Praia Grande. E a nossa convidada super especial, a arquiteta Cecília Petin. Cecília, um prazer recebê-la aqui na Futura para essa nossa conversa pelo Clube Design Litoral Paulista. O prazer é todo meu, todo meu. Me conta, a arquitetura sempre teve na sua mente como meta, ou começa de outra maneira? Como é que acontece? Não. Eu caí totalmente de paraquedas, assim. Eu acho que a arquitetura me encontrou, na verdade. Não tenho ninguém na família do ramo,
Na verdade, eu tenho um irmão gêmeo, né? E ele acabou fazendo engenharia civil e eu arquitetura, então a gente trabalha junto. Olha que se complementa, que legal. Mas assim, na família mesmo eu não tinha ninguém, eu nunca tive habilidade nenhuma para desenho, mas acho que também eu peguei uma transição, né, na época que eu estudei, dessa transição para o digital, né, então já era muito no programa, né, e lógico, a gente aprende algumas coisinhas em relação a desenho, mas nunca foi meu forte, assim, eu acho que eu fui me encontrando, sabe, na arquitetura, fui descobrindo a arquitetura. E legal que a arquitetura e a engenharia se complementam muito, né? Sim. É claro que alguns suportes de estrutura, né, o arquiteto costuma pensar, né, fazer a sua viagem estética, né? Minha mãe ia fazer muito isso, né? Mas eu quero ver colocar de pé. Aí o engenheiro tem que entrar, claro que o arquiteto calcula também, mas em alguns momentos a engenharia acaba sendo imprescindível também. Né? Com certeza, com certeza. É totalmente complementar, né? E acho que também tem várias áreas, né, da arquitetura. Eu, por exemplo, fui totalmente para uma área mais de interiores, né? Então eu não tenho esse lado aí mais de estrutura, né, estrutural. Então é legal você ter esse complemento também, né? Você ter alguém para compartilhar aí esse... Até porque hoje eu imagino que a meta da maioria das pessoas é derruba a parede. Quero integrar. Os ambientes estão reduzidos. Eu quero ter a sensação de amplitude. E muitas vezes, principalmente as áreas sociais, acabam tendo essa junção, né? Sim. Então, às vezes, para saber derruba, não derrubo, posso mexer, ou não posso mexer, tem toda essa outra questão, né, da questão estrutural, do pensar, Sim. Isso também, não é? Com certeza. E é bem importante você ter esse respaldo, né? E é isso, tá super em alta, né? Todo mundo quer sair derrubando as paredes e juntando os ambientes, e eu sou totalmente a favor. De certa maneira, isso é uma outra forma de olhar interiores. Pensando nas empresas, por exemplo, nos corporativos, eu lá atrás, né, trabalhava em empresa japonesa. E era interessante porque os espaços já não eram confinados, né? Os espaços corporativos, o escritório era um grande escritório, com todo mundo se olhando. Uhum. Então isso acaba, essa interação, essa interação do próprio espaço arquitetônico acaba sendo interessante. Quando a gente traz isso para nossa casa, é a mesma coisa, né? Sim. Mamãe olhando o filho que está fazendo lição, e quando você recebe amigos, né, na sua cozinha gourmet, todo mundo se olhando. Essa interação acabou sendo um ponto interessante na arquitetura de interiores hoje, né? Sim, sim. Eu acho que é a troca, né? Você tem esse convívio maior, não é aquela coisa... Acho que teve uma época que era cada um no seu canto, né? Uhum. Cada um no seu quarto, cada um no seu... E eu acho que essa convivência mudou muito, né? Até com a pandemia também, mais ainda, né? De você não ficar sozinho, né? Você ter essa interação com a família toda, eu acho que isso é bem importante. Isso veio de uma maneira muito positiva, eu diria. Sim. Eu acho que mudou muito a maneira como a gente enxerga a casa. Uma casa com mais memórias, uma casa que, na verdade, vai criar memórias interessantes, laços interessantes, até diferente dessa coisa muito compartimentada, né? Cada um no seu canto. Sim, sim. Isso é um ponto interessante, né? Hoje a gente está gravando aqui na Futura Ar-Condicionado. E aí, estava justamente comentando contigo, a gente vai naquela questão, né? Com esse calorão que a gente está vivenciando hoje, é muito difícil não pensar em climatização quando a gente trabalha o projeto. Mas tem todo um ciclo, né, para que isso aconteça dentro do projeto, seja pensado desde o início, não? Sim, com certeza. Eu acho que você ter uma loja que te dê esse respaldo, né, que te prepare essa parte da infraestrutura, que é muito importante, né? Tem muitos prédios que já vêm, mas mesmo assim ainda existem algumas adaptações, né? Uhum. E também muitos prédios antigos, como a gente estava conversando, Sim. né? Que não tem essa infraestrutura. Então, eu acho que é bem importante você ter esse respaldo, essa estrutura por trás, para você ser direcionado desde o início, porque é uma parte chata, assim, da obra, né? Essa parte de infraestrutura, principalmente apartamento antigo, é uma parte que tem que ser muito bem feita, né? Para você não ter problemas futuros e aguentar esse calorzão aí que está cada vez pior. É interessante que modernamente vêm
os espaços técnicos, né, os terraços técnicos, não é? Sim. E é ótimo quando isso acontece, porque você não tem que ficar inventando lugar onde colocar as condensadoras, não é? Tem toda uma questão técnica envolvida nisso, né? No meu prédio, por exemplo, foi feita uma reforma de fachada e foi legal, porque se coordenou todos os aparelhos colocados numa mesma posição. Isso até ajuda na questão da estética da fachada, Sim. porque a gente vai vendo aquela coisa, uma floresta né, meio maluca, né? Exatamente. Eu acho que é bem legal quando você tem, né, esse cuidado, né? É lógico, tem prédios que você precisa criar esse espaço, né, para isso. Os novos alguns já vêm com um espaço aí, essa área técnica. Mas acho que é uma questão que acaba influenciando muito na fachada, né? Então é legal quando isso é bem pensado, né? Eu acho que tem um outro desafio interessante. Atualmente as pessoas fecham as suas sacadas, né? Fecham os seus terraços. E é ótimo, porque na verdade amplia a área social da casa. Sim. E é um outro desafio. Se você não tem um terraço técnico, novamente onde colocar os aparelhos, né? Principalmente as condensadoras, né? Aquela peça externa, e que tem toda uma questão de aquecimento, né? Porque lá dentro de casa fica fresquinho, mas se eu fechar uma sacada com um aparelho, né, não pensado, com a ventilação para fora, uma série de questões técnicas que são envolvidas aí, e contar com uma empresa que te ajuda nesse sentido é muito bom, né? Com certeza. Eu acho que hoje você tem muitas opções, né? Aqui mesmo, aqui na loja, a gente consegue ver essas várias opções e soluções que você pode ter, tanto na estética, né, para não ajudar, né, na estética aí do apartamento, da obra, enfim. E também nessa questão da infra, né, de como que você vai fazer isso, onde você vai posicionar, se isso vai afetar realmente o retorno, né, do calor. Eu acho que ainda bem que a gente tem bastante opção hoje para lidar com isso. E interessante que a gente é meio fotógrafo, e uma das questões assim curiosas, não é? É que na hora de você fazer a fotografia de arquitetura ou da parte de decoração de arquitetura de interiores, o sofrimento acabava onde fica o aparelho de ar-condicionado, que a gente quer esconder um pouquinho. Mas hoje você tem opções interessantes com aparelhos que ficam no teto, claro que tem que ter o pé direito adequado para você poder fazer a instalação, mas também você pode compor com a cor do ambiente, da parede, e praticamente diluir esse equipamento, né, que é necessário, né, porque não dá para pensar sem ar-condicionado hoje em dia, é complicadíssimo, não é? Mas achar soluções interessantes e harmoniosas também, esteticamente interessantes, bonitas também, no final da finalização da obra. Com certeza. Acho que hoje já não é mais um problema, né? Com as opções que a gente tem, antes era exatamente o que você falou, a gente tentando esconder, né, disfarçar. Hoje você tem muitas opções, até de cor, né? Aqui a gente consegue ver também. E de como integrar isso e não pesar no ambiente, né? Fazer parte, até esses de teto, né, que você comentou, quando tem um rebaixo maior. Eu passei por uma situação de um apartamento que o pé direito não era tão alto, mas aí, na época com o construtor, eu sugeri colocar ele vai ficar muito baixo. Eu falei, não, é só um detalhe. E no final ele adorou, sabe? Então eu acho que tudo é o jeito que você coloca, como você coloca. Lógico que você não vai rebaixar o ambiente inteiro e diminuir o pé direito total do apartamento, mas dá para você pensar em soluções, né? Que fiquem esteticamente interessantes. Bacana. Bom, Cecília, é um prazer conhecer, falar com você pessoalmente. A gente já se falava por WhatsApp, né? Mas não tínhamos tido uma oportunidade desse contato mais direto. Obrigado por compartilhar conosco um pouco da sua experiência, um pouco da sua trajetória, que é isso que a gente gosta muito de fazer aqui nesse nosso Let's Talk Clube Design Litoral Paulista. Nessa edição, então, Cecília Petin, compartilhando um pouco das suas ideias, do seu pensar sobre o universo Art Deco. Obrigado. Obrigada a você, eu que agradeço essa oportunidade. Artidélia é vida. Cordas, histórias e muitas cores. Varanda, praia, piscina e jardim.
Tideli Santos. A experiência de viver outdoor. Ávila, ambientes pensados, Santos. O propósito da Ávila é o foco extremo na satisfação dos clientes. A Ávila Ambientes Pensados é viciada na experiência dos consumidores. A marca preocupa-se com todas as etapas do processo, desde o atendimento presencial personalizado até a finalização no pós-vendas. A Ávila entende que as pessoas que procuram móveis planejados estão abrindo sua intimidade, sua casa, que é um espaço íntimo. Tendo isso em mente, se dedica a entender de forma profunda o que toca as pessoas e quais os resultados que elas esperam. Composição, inovação e tecnologia são palavras-chave que conceituam esta grife de decoração, oferecendo projetos sofisticados e em perfeita sintonia com as necessidades de cada um de seus clientes. Ávila Ambientes Pensados, Santos, é uma loja associada ao Clube Design Litoral Paulista. Let's Talk, Clube Design Litoral Paulista. No cenário, hoje, Ávila Ambientes Pensados, mas hoje estamos em Santos. E a nossa convidada, a arquiteta Marcela Mello. Obrigada, Cláudio. Marcela, que prazer. Obrigada, Finalmente nos encontramos. É verdade. Mas a nossa intenção hoje aqui é trazer um pouquinho da sua trajetória, contar um pouquinho quem é a Marcela Mello, do seu escritório, a maneira como você trabalha os projetos, o contato com os clientes, né? Esse é um pouquinho do princípio dessa nossa conversa. Como é que começa esse seu contato com a arquitetura? Meu contato com a arquitetura foi totalmente meu, né? Não tive nenhuma influência familiar, nem de nenhum amigo, nem de nenhuma pessoa, na verdade, né? Eu comecei através de assistir filmes, ir em peças de teatro, tinha muita vontade de entender como que faziam aqueles cenários e trocava tão rápido e várias pessoas tinham suas casas, né? E de repente elas estavam numa loja ou num consultório, eu falava, meu Deus, como que é isso? Elas vão nesses lugares, elas montam isso, né? E aí eu me interessei muito por essa parte de cenografia e eu tive muita vontade de trabalhar com isso. E aí foi assim que eu busquei a arquitetura, que a arquitetura apareceu na minha vida, né? Que a faculdade apareceu na minha vida. Mas não venho de nenhuma família de arquitetos, né? Meu pai é economista, minha mãe é pedagoga, então meu irmão também não trabalha com isso, ninguém, avós, ninguém. E aí eu comecei a faculdade pensando que ia seguir essa carreira que eu nunca mais me interessei. É muito engraçado, nunca tive vontade, dentro da faculdade que eu conheci outros campos, né, da profissão e comecei a me apaixonar por outras situações. A cenografia, assim, foi como se tivesse sido deletada da minha mente. Então, eu nunca participei de nada parecido, nem em estágio, nem em trabalhos, nada. E aí eu comecei realmente a gostar da parte de arquitetura que eu não conhecia, né? Que eu fui conhecer na faculdade. Então, assim, a arquitetura, na verdade, ela me conquistou no dia a dia ali do curso mesmo. Não tinha aquela coisa, né? E tem uma situação muito engraçada que eu comecei a faculdade em São Paulo, mas eu terminei na Unisantos, né?
porque eu nunca quis morar em São Paulo, e aí eu subi e descia todos os dias. Então, quando chegou no final do curso, eu estava exausta, e aí eu falei, eu vou transferir. E quando eu era pequena, eu passava de carro em frente ao Unisantos, eu não sei se aquele ar da arquitetura chamava minha atenção, não sei. Eu falava pra minha mãe e pro meu pai, eu vou fazer faculdade aqui. Mas eu nem sabia que ali era uma faculdade de arquitetura e que, de fato, eu ia gostar dessa parte de cenografia, era uma coisa muito engraçada, né? Então, às vezes as pessoas comentam isso, falam essa coisa de, ai, nossa, quando eu era pequena eu sonhava em ser isso e fui, né? Eu falava de um local que eu nem sabia o que era, mas eu falava que eu ia estudar ali. Não sei porquê, acho que chamava atenção o prédio, quer dizer, talvez tudo já fizesse sentido naquela época, mas eu não sabia, né? Não sabia linkar isso, porque como não tinha uma referência de ninguém, eu olhava o prédio, ou aquele prédio me chamava atenção, né? Ali a letra me chamava atenção, e eu falava que eu ia estudar ali. E assim foi, eu comecei em São Paulo e no fim eu me formei exatamente ali, né? Então é uma história até engraçada. A famosa assim. FAUS, né? Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de Santos, né? Hoje em dia a casa ganha um significado enorme, as pessoas gostam de olhar a sua casa com muito carinho. É verdade. Você estava me contando que a sua primeira conversa com o cliente é uma conversa muito profunda. Muito demorada, muito demorada. Na minha primeira reunião eu pergunto tudo pro cliente, qual a profissão dele, o que ele gosta de fazer nos finais de semana, se ele recebe muito, pouco, família, amigos, a idade dos filhos, enfim, os lugares que ele gosta de viajar, se ele prefere frio ou quente, inverno ou verão, isso tudo faz diferença na escolha dos materiais, dos tecidos, das cores, né? Então, de tudo, assim. E aí eu faço muitas perguntas realmente, porque depois eu economizo o tempo dele e a chance de acertar logo de cara é muito maior, né? Então, eu acho que faz todo sentido, né? A gente acaba, como arquiteto, eu falo que é uma profissão que dificilmente você lida com o cliente só profissionalmente, né? Sim. Hoje em dia a maioria dos meus clientes são meus amigos, porque a gente realmente entra na vida das pessoas, né? E entra na intimidade das pessoas. Sim. Então, assim, muitas coisas às vezes os clientes me contam que eu tenho certeza que os familiares deles nem imaginam, né? Mas eu tenho que ficar sabendo, porque eu vou projetar um lugar onde eles vão ficar a maior parte do tempo, ou se não a maior parte do tempo, né? Porque hoje em dia também as pessoas trabalham muito, mas que é o lugar assim que eles têm que mais gostar de ficar, né? O lugar que tem que trazer aconchego, que tem que ser um refúgio mesmo, né? Trazer aquela segurança e ser um lugar que eles passem o dia inteiro pensando, não vejo a hora de chegar em casa, né? Então isso é muito legal. E para isso a gente tem que saber o máximo de informações possíveis, pessoais, né? E particulares de quem vai estar ali, né? Hoje a gente está gravando aqui na Ávila, Ambientes Pensados. Acho interessante a maneira como eles pensam, ambientes pensados, né? Pensar ambiente, que vai muito de encontro a essa, que eu estava falando, né? Essa maneira de lidar com os espaços, não é? Hoje a gente tem um leque imenso de possibilidades, cores, maneiras. Sim. E aí as apostas do ano vão mudando, trazendo novos conceitos. Com essa infinidade, a gente consegue criar os ambientes para todas as situações, né? Aqui tem interessante que nesse meu cenário aqui atrás, a gente tem esses painéis usinados, não é? Que lembram, que trazem esse conceito mais clássico, mas eu achei a parte mais interessante é que você atualiza, né? Porque aqui tem um acabamento metálico. Né? Sim. E aí você fala, que tirada inteligente, porque você pode brincar um pouco com a maneira, com esse desenho do móvel. Deixar ele mais moderno, né? Deixar mais moderno. Normalmente isso agrada muito os clientes, porque traz muito aconchego, né? E aí o que você falou, traz esse desenho, né, gostoso de ver, né? Uma coisa mais clássica, mais detalhada, mais trabalhada e pensada, né? Que você pensa, poxa, a pessoa pensou, né? Porque ela teve que deixar simétrico, ela teve que compor com outras coisas dentro do ambiente. Então, fica pensado e aí, ao mesmo tempo, você pode colocar um acabamento metalizado ou uma cor mais viva, né? Isso poderia estar verde, poderia estar azul, poderia estar, enfim, laranja, né? E aí, eu brinco que dentro, hoje, da arquitetura, né? Principalmente da arquitetura de interiores, o céu é o limite, né? Porque dificilmente tudo, né? Você sai uma casa igual a outra, né? Porque a gente tem muitas opções, né? Eu percebi que as cozinhas que eram sempre muito pálidas, né? Pálidas eu quero dizer, pode ser sempre o branquinho, né? O beijinho, o cinzinha, ganham cores, né? Acho que a gente está precisando um pouco desse estímulo
a cor parece que de alguma maneira ou te acalma, ou excita, Sim, ou brinca sim, com esses elementos, dependendo um pouquinho, naturalmente, quando esse estudo que você faz aprofunda, naturalmente, você me disse que até o tipo de restaurante que a pessoa gosta de frequentar, Sim, faz naturalmente todo vai te dar os lugares alguns... que ela gosta mais, né? Então, tem gente que gosta de lugares mais fechados, mais escuros. Outras pessoas detestam restaurantes fechados, gostam de sentar ao ar livre. Então, assim, isso tudo influencia na hora realmente de pensar no projeto, de buscar cada vez mais a identidade do cliente e trazer mesmo essa personalização do espaço. Então, fazer com que ele não entre em outro apartamento e fale, nossa, isso aqui é igual a minha casa, isso aqui é igual ao meu escritório. Isso raramente vai acontecer, né? Porque a gente busca realmente personalizar o máximo do projeto. A gente gosta de ser único, né? Todo mundo, né? Não é? Olhar a sua casa e falar assim, é a casa da Marcela. É verdade. Tem assinatura. Eu sempre penso o seguinte, o profissional naturalmente tem a sua assinatura, Sim. Mas essa leitura que o profissional faz da família, do cliente, traz um desenho muito especial, Verdade. né? Com a personalidade, né, dessa família, desse cliente. Sim. Tem que abrir a porta e falar, cheguei na minha casa. Então isso daí faz todo sentido e eu acho que cada projeto realmente tem que ser único. Esse é o meu lugar de ser feliz. É verdade, assim, né? é verdade. Alguns perguntam, né, o que está em alta? Está em alta a sua felicidade, o que você gosta. Exatamente. Essa pergunta vem muito também. O que te deixa... Ai, mas isso aqui tá usando? Aí eu falo, gente, é a mesma coisa, eu acho que nas nossas roupas, né? Verdade. De repente pode estar usando um tipo de tecido e você pode detestar, e você não vai usar aquilo porque tá usando. Não faz sentido para você, não remete à sua identidade, né? A linguagem que você quer passar para as pessoas. Então, assim, é a sua casa, o local que você vai trabalhar, né? Então, isso tem que realmente estar muito conversado. Eu sempre respondo, eu falo, não existe o que está usando, né? O que está usando é o que você vai gostar. O que faz sentido é felicidade. Exatamente. Marcela, adorei, um prazer. Obrigada, conversar contigo, compartilhar com o nosso público um pouquinho da sua visão. A gente sabe que se fosse passar essa visão inteira levaria 4, 5 horas. Esse papo ia longe, mas que bom que a gente pôde compartilhar um pouquinho com o nosso público. Obrigada. Da sua maneira de pensar sobre esse universo arquitetônico. Que é minha, né? Lógico, cada um vai ter sua linha, né, de trabalho, de raciocínio. E é isso que torna a nossa profissão tão interessante, né? Perfeito. Viamar. Móveis para a casa toda. Planejados e decoração. Porque você merece mais. Nosso programa fica por aqui. Inscreva-se em nosso canal do YouTube, visite as nossas playlists. Lá você encontra muito conteúdo bacana para inspirar os seus projetos. Obrigado e até a nossa próxima edição. Tchau! Programa Casa, Estilo e Design. Oferecimento. Eurocutina. Transforme sua cozinha numa obra de arte. Viamar. Móveis para a casa toda. Planejados e decoração. Porque você merece mais. Tideli Santos. A experiência de viver outdoor. Mariel Santos. Qualidade é fundamental. Clube Design e lojas associadas. O melhor do design no Litoral Paulista.